Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos direto ao assunto. A CBF deu uma forcinha ao Mano Menezes. Você vai ficar sabendo como e por quê. Vamos falar também sobre quem tem mais chances de deixar o Corinthians ao final desta temporada. E para finalizarmos, vamos falar sobre rebaixamento. A possibilidade é real, mas no clube ninguém está muito preocupado e não pensa nisso. Eu sou Ivan Andrade, você está aqui no 12 em Campo, seja bem-vindo, se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo, indo direto ao assunto neste domingo, dia 8 de outubro, e a gente começa falando sobre o risco de rebaixamento do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Segundo alguns matemáticos, essa chance é algo ali em torno dos 15%, gira ali próximo dos 15%. Essa chance, claro, pode aumentar, pode diminuir, vai depender daquilo que o Corinthians fizer daqui para frente dentro do Campeonato Brasileiro. Ontem arrancou um empate contra o Flamengo, jogando em casa. E isso faz com que a situação ainda continue, né, meio perigosa em termos de tabela. Mano Menezes, desde quando assumiu o clube, tem evitado falar sobre rebaixamento, e quando fala, diz que realmente quem tem que se preocupar mais com o rebaixamento é quem está na zona do rebaixamento, e o Corinthians não está. Só que é bom lembrar que o Corinthians está abaixo, na parte de baixo da tabela, há 25 rodadas. Há 25 rodadas que o Corinthians não é o nono colocado do Brasileirão, por exemplo. Então, sempre abaixo. O risco é grande, sempre rondando ali. Temos jogos hoje que podem interferir diretamente na classificação do Corinthians. Caso de Internacional, que joga contra o Grêmio, caso do Cruzeiro, que joga contra o Cuiabá, lá em Cuiabá. Então, são situações perigosas. No clube, os jogadores evitam falar sobre isso, não acreditam, tem muito jogo pela frente, estamos trabalhando, mas o Mano Menezes acha que quem tem que se preocupar com rebaixamento é quem está dentro da zona da confusão, como diria Vanderlei Luxemburgo, né? O Luxemburgo sempre gostou muito de usar esta palavra. O Mano também reconhece que é óbvio que precisa melhorar, principalmente o percentual aí de pontuação. O Corinthians, nos últimos 10 jogos, ganhou 2. Então, não é... E os 2 dentro de casa. Então, não é uma situação das mais confortáveis. Portanto, falar de rebaixamento neste momento parece que é uma carta fora do baralho. Tanto o Mano quanto os jogadores acreditam que isso não vai acontecer e vão ter aí alguns dias pela frente para melhorar essa equipe e fazer com que isso seja evitado. Seria talvez o pior golpe ao torcedor corintiano, um rebaixamento na temporada de 2023. O Corinthians vem flertando ali com as últimas colocações há bastante tempo. Repito, são 25 rodadas na parte de baixo da tabela. 25 rodadas. Aliás, o Corinthians só esteve, se eu não estou enganado, na primeira parte da tabela, na primeira rodada do campeonato. Fora isso, só na parte de baixo. Então, não é uma situação das mais confortáveis, uma equipe da grandeza do Corinthians passar 25 rodadas brigando na parte de baixo da tabela. Vamos ver o que o Mano Menezes vai fazer aí em termos de produção, em termos de criação, em termos de rendimento nesses próximos 11 dias que terá pela frente. Eram 10, agora são 11 e eu te explico por quê depois da vinheta. Muito bem. Até você viu aí no título que a CBF deu uma forcinha ao Mano Menezes. E deu. Por quê? O Corinthians voltaria a jogar contra o Fluminense no próximo dia 18.
Mas a CBF anunciou hoje a alteração dos 3 próximos compromissos do Corinthians dentro do Campeonato Brasileiro. E faz com que a coisa fique da seguinte forma a partir de agora. O Corinthians jogaria contra o Fluminense no dia 18, no Rio de Janeiro. O jogo segue confirmado para o Maracanã, no Rio de Janeiro, mas passa de 18 para 19. O Mano ganha um dia a mais aí de preparação. Deu 2 dias de folga, deu hoje e amanhã, né? E teria mais 8 dias pela frente para poder melhorar o time. Agora tem 9. Um dia a mais pode fazer diferença. Às vezes, um dia a mais pode ajudar e muito na recuperação física de algum jogador. Então, de 18 para 19, às 21h30 no Maracanã. Depois o Corinthians recebe o América Mineiro, que era dia 21. Passou para o dia 22 de outubro, às 6h30 da tarde, na Neoquímica Arena. E depois vai a Cuiabá enfrentar o time do Deivinho, que era 24, passou para o dia 25 de outubro, às 9h30 da noite. Tá? E por que essa mudança? Porque como teremos a final da Copa Libertadores da América no Maracanã, entre Fluminense e Boca Juniors, a Conmebol ela vai assumir o Maracanã um pouco, ela sempre assume alguns dias antes da partida, eles passam a controlar o estádio, enfim, é tudo adaptado às regras da Conmebol, tá? Então, por isso, a CBF altera essas partidas, para que possa se recuperar ali toda a estrutura do estádio, da forma como a Conmebol quer, da forma como será definida aí a final da Copa Libertadores da América, Libertadores e não Sul-Americana, tá bom? Então, 3 alterações em datas dos 3 próximos jogos do Corinthians. Um dia a mais para o Mano Menezes poder trabalhar. O que você acha? Um tempo a mais é bom? Um dia a mais resolve alguma coisa ou não? Aproveita o comentário e diz aí. Bom, o Corinthians terá 9 jogadores em final de contrato, como vocês sabem, agora em final de dezembro, dia 31 de dezembro. Então a gente tem uma série de nomes aí, né? Fábio Santos, Cantígio, Juliano, Renato Augusto, Gil, Mosquito, que ainda não assinou de fato, continua ali esperando alguma coisa. Paulinho, que está machucado. Então são vários atletas, né? O Juan Oliveira, o Maicon, vários atletas, aí são 9 ao todo, que terminam o contrato agora no dia 31 de dezembro. Desses atletas, quem que não fica? Eu acho que não tem muita dúvida em relação a isso. Eu acho que o Juliano não fica. E é fácil entender por quê. O Juliano não tem rendido absolutamente nada. Inclusive, ontem o gol do Flamengo saiu num passe dele para o jogador do Flamengo. Cantígio, pouquíssimas oportunidades, já pediu, inclusive, para ser negociado, e não deu certo. Tem Bruno Mendes também, né? Eu esqueci do Bruno Mendes. Bruno Mendes é praticamente um titular desse time. Também contrato até o final do ano, não renovou ainda. Não deve continuar no clube. A informação é de que tem um acordo já verbal com o Flamengo. Gil, pouquíssimo provável a permanência do Gil também. O Gil, apesar dos 35 anos, ele tem o desejo ainda de atuar pelo menos aí mais 1 ou 2 temporadas no futebol dos Estados Unidos. O Fábio Santos não vai continuar, o Fábio vai parar, né? O Fábio vai pendurar as chuteiras, como a gente fala no futebol, não fica também. O Paulinho vai ter que ficar, tá, gente? O Paulinho terá que ficar, porque ele está em fase de recuperação daquela lesão no joelho. Então, por lei, o Corinthians tem a obrigação de estender o contrato dele até que ele se recupere de lesão. Então, o caso do Paulinho é um caso à parte. O Juan Oliveira sumiu do Corinthians. O Juan Oliveira caiu no esquecimento do clube, ou das comissões técnicas recentes. Ele veio voltou de contusão,
depois de 3 anos sem jogar uma partida de futebol, e na sua volta fez gol, mas depois até teve bastante oportunidade, mas sumiu, caiu em total esquecimento no clube. Tem contrato até 31 de dezembro, pertence ao Metropolitanos lá de Santa Catarina, deve ser devolvido. O Gustavo Mosquito, depende aí ainda de alguns detalhes. Ele mesmo, em entrevista, disse que já estava tudo certo, que estava muito feliz em renovar com o Corinthians. Esse eu acho que pode ficar, eu acho que o Mosquito, pelo menos em termos de compor elenco, não é problema nenhum, não. Eu acho que, aí é uma opinião minha, eu acho que não pega nada ele ficar como opção no elenco. O Maicon tem contrato com o Shakhtar Donetsk, pertence ao Shakhtar Donetsk, e há interesses de clubes da Europa no Maicon. Então, assim, eu acho que desses 9 jogadores aí em final de contrato, talvez, aí eu esqueci de falar, o Renato Augusto, que muita gente pede que fique, e ultimamente muita gente pedindo que saia. Mas ainda será avaliado, reavaliado, o que pode ser feito, ainda será que reúne condições ou não. Eu acho, aí é opinião, acho que não fica. Acho que não fica também. Eu acho que o Corinthians, neste momento, precisa de uma reformulação geral no clube, em termos de direção, em termos de atletas. Não dá para trazer 2, 3, 4 jogadores apenas. Tem que fazer uma reformulação total, tanto para ser titular como para ser reserva nessa equipe. Então, eu acho que desses jogadores aí que eu citei para vocês, um ou dois podem ficar. Eu acho que o restante deixa o clube agora ao final dessa temporada. E é bem provável que isso aconteça, tá? Com relação ao Gil, é um desejo dele, é informação mesmo. Ele quer jogar no futebol dos Estados Unidos. O Fábio Santos já disse que tem 99% de chances de parar mesmo, de encerrar a carreira. Pensa até numa possibilidade de continuar dentro do clube, mas numa função mais administrativa. Enfim, esses nomes aí, Bruno Mendes vai embora, o Bruno Mendes não fica. Não é agora, faltando 2 meses para acabar o ano, que o Bruno Mendes vai renovar. O Corinthians tenta a renovação do Bruno Mendes desde maio, e até agora ninguém se manifestou. Então, eu acho que desses nomes aí, Gustavo Mosquito deve ser o único aí a permanecer no clube, tá? Eu acho que desses nomes, o que deve permanecer, sim, no clube é apenas o Mosquito, o Gustavo Silva. Eu volto às 9 da noite, vamos bater um papo aqui, vamos falar sobre o dia de hoje. Claro que hoje, dia de folga, mas a gente vai repercutir bastante aí do jogo de ontem, as possibilidades em termos de futuro do Corinthians, os riscos que corre, enfim, todas aquelas questões que a gente sabe que precisa discutir. Legal? Deixa o like, se inscreve no canal e eu te espero às 9 da noite aqui no 12 em Campo. Grande abraço, até lá, tchau.